Pronto, já estamos gravando, tá? Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, vamos lá. Então, na palestra de hoje, a nossa última, né, da série de palestras aqui da disciplina de nanocomputação, nossa última palestra, nossa quinta e última palestra, já o semestre terminando, né? Esse semestre maluco, com Natal e Réveillon no meio. Nós temos a palestra do professor Michael Lourenço, da Universidade Federal do Espírito Santo, que vai falar sobre modelagem de materiais com machine learning e métodos quânticos. Tá? Vou fazer um breve resumo aqui, eu já mandei para vocês, né, na chamada, a biografia do Michael, vou fazer um breve resumo aqui. O Michael é professor adjunto da Federal do Espírito Santo, né, conversando com ele mais cedo aqui no campus de Alegra, onde eu tive o prazer de fazer uma palestra em 2012, 10 anos atrás. Um lugar muito bonito e aprazível, região muito legal. Ele é graduado em licenciatura em Química na Universidade de Itaúna e depois fez doutorado em Ciência Química pela UFMG, né? Então estava aqui na UFMG até recentemente. Em 2011 ele fez um sanduíche na Universidade de Jacobs, em Bremen, na Alemanha. Ele foi orientado pelo professor Hélio Duarte, tá? E tem um resumo gigante aqui da área dele aqui, mas eu vou ser sucinto aqui e eu acho que o Michael tem muito mais a nos apresentar aí do que eu ficar falando aqui todo o currículo dele, tá? Então, eu vou passar a palavra ao Michael. Michael, agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite e vai ser uma oportunidade muito interessante de conhecer o seu trabalho, tá bom? Então, a palavra agora já está com você. Beleza. Eu vou entrar no mudo aqui, Michael, que a minha filha está fazendo aula ali, então, às vezes, elas fazem barulho. E eu vou desligar a câmera aqui também, mas eu estou assistindo, tá? Qualquer coisa pode me chamar aqui. Beleza, tá então, obrigado. Vou deixar você. Então, bom dia a todos. Obrigado ao professor Omar, né, pela oportunidade. Obrigado, né, pela presença de vocês aí, né? Realmente é um prazer estar apresentando, né, o meu trabalho aí para vocês, né? Então, né, nós vamos falar sobre machine learning, né, aplicado junto com métodos quânticos para aplicação em química, né? Então, vamos lá. Em química, nós temos uma coisa chamada de espaço químico, ou, em outras palavras, o espaço de busca. Então, o espaço químico, nós temos moléculas inorgânicas e orgânicas, né, ou compostos orgânicos e inorgânicos, e o espaço químico de moléculas orgânicas, ele é estimado em ser da ordem de 10 a 60. Né? Só que o número total, né, de espaço químico, de novos compostos que podem ser formados, seja inorgânicos, orgânicos, materiais, etc., né, para várias aplicações, né, em novos materiais, por exemplo, esse espaço químico ele chega a ser da ordem de 10 a 100. Esse número, né, é estimado como sendo maior do que o número de partículas do universo. Fazendo uma estimativa simples aqui, né, considerando essas partículas sendo núcleos de hidrogênio ou átomos de hidrogênio, nós temos esse número, né, o número total de partículas do universo, né, é da ordem de 10 a 79, e o espaço químico é da ordem de 10 a 100. Né? Aí uma frase que eu costumo dizer, né, para descobertas de novas tecnologias e materiais, né, na área que vocês estão trabalhando, estudando, que é nanotecnologia, né, computacional, a pergunta que eu faço é como lidar com o infinito, sabendo tão pouco sobre o finito, né? Eu costumo dizer isso. E aí, uma possível resposta para essa pergunta, né, que é um possível caminho, uma esperança, né, é esse artigo, né, que surge em 2016, né, do pessoal do DeepMind, onde eles criaram um algoritmo, né, para o GameGo. E o interessante, né, é que o GameGo ele tem um espaço de busca da ordem também aí de 10 a 120, que é muito maior do que o espaço, né, químico. Né? Então, como que eles conseguiram fazer um algoritmo para percorrer esse espaço químico e como que a gente poderia talvez trazer isso para tentar contribuir um pouco nessa área de novos materiais, né? Novas moléculas, novas propostas, novas invenções, né? Seja para a área de medicina, para a área de novos materiais, seja para a área
de novos fármacos e assim por diante, né? Só que uma coisa muito interessante, o que faz, na minha visão, o Game Go ser muito mais plausível de ser resolvido do que um problema de ir para um laboratório e fazer uma nova molécula, um novo material, é o fato de que a resposta num Game Go, assim como também no jogo de xadrez ou qualquer outro jogo, a resposta é imediata. Então, o acúmulo de dados para você fazer a tomada de decisão, ele é instantâneo, ele é de microsegundos. Por outro lado, ou seja, o acúmulo de dado aqui, não que você tem que explorar todos os 10 elevado a 120 espaço, né? Você vai conseguir pegar atalhos para você otimizar a sua tomada de decisão e alcançar o objetivo que é ganhar o jogo. Só que essa resposta para acúmulo de dados, para tomada de decisão, ela é muito imediata, não é cara. Ao passo que na ciência, de um modo geral, né, e na área de engenharia, de um modo geral, essa resposta ela tem um tempo. Né? E além de um tempo, ela tem um custo para ser executado. Né? Então não é tão simples a aquisição de dados. Né? E aí a gente tem que lidar com poucos dados. E como que a gente faz inteligência artificial com poucos dados? Né? Esse é o que eu tento trazer aqui como uma possível solução dentro da área de otimização bayesiana, ou também chamado de Active Learning. Então, nós temos esse espaço químico, né, que é a elucidação completa de materiais e também, aliás, a proposta de materiais e moléculas, mas também a sua elucidação, né, entender como que as estruturas desses compostos ocorrem, por exemplo, na natureza. Então, aqui nós vamos abordar 3 problemas, né, o problema de defeitos em materiais, como, por exemplo, esse aqui é um material onde nós temos aqui, nesse azul, os átomos de ferro, né, que a gente substitui por alumínio, né. E nós temos, então, um espaço de busca, né? A gente quer fazer uma dopagem desse material, a gente quer encontrar estrutura mais estável, né? Um outro problema, a gente tem aqui clusters, né, atômicos, a gente quer encontrar qualquer estrutura de menor energia ou mais estável, né? E a gente tem um outro problema, que é o terceiro, que é quando a gente quer obter a estrutura molecular ou do cluster ou da nanopartícula, sinônimos, né? A gente vai tentar fazer a busca do cluster mais a propriedade da matéria, que é o spin. Né? Então, essas são algumas abordagens da metodologia que eu estou tentando construir aí. Tá? Então, para cada configuração estrutural, para cada isômero, né, um cálculo químico ou um cálculo mecânico quântico, né, ele deve ser realizado. E aí a energia é obtida. Então, a gente tenta minimizar essa energia mexendo nessas estruturas. Então, a gente quer encontrar relação entre estrutura e energia de modo a minimizar esse problema. Logo, nós temos um problema de otimização global. Vamos então falar um pouco sobre Active Learning, né? Active Learning numa casca de nós, bem breve. Vamos imaginar uma situação, né? O que é aprendizagem de máquina supervisionada? Né? Aquela que você tem um conjunto de dados, por exemplo, né? Você tem a pressão e o volume de um gás, por exemplo, o CO2, dióxido de carbono, um gás que inclusive a gente quer eliminar da natureza, né? Usando ciência de materiais, inclusive pesquisa para tentar, né, propor novos materiais para eliminar esse CO2 da atmosfera de várias maneiras, né? Filtros, etc., né? Catálise eletrovoltaica e assim por diante. E nós temos, então, por exemplo, para esse gás aqui, a medida da pressão. Vamos imaginar uma medida desse gás, uma certa pressão, um certo volume. Pressão em ATM e volume em litros. Para cada medida dessa, nós vamos ter uma resposta na temperatura em Kelvin. Né? Então, a gente vai ter o que é a aprendizagem supervisionada ou machine learning supervisionado. É quando você tem aqui 2 variáveis, por exemplo, que é o nosso caso, que a gente vai chamar de descritores ou features, né? Nós temos um alvo, que é a nossa função objetiva ou target, né? Ou alvo, né? Então, isso é um modelo de como que a gente trabalha com aprendizagem, um exemplo de como que a gente trabalha com aprendizagem supervisionada. Mas e o Active Learning? O que é esse Active Learning? Né? Então, pegando esses 5 dados aqui, nós desenhamos uma superfície potencial, né? Que são, na verdade, 5 pontinhos aqui. Mas vamos supor que eu queira maximizar a minha temperatura, né? Nós podemos usar Active Learning para obter uma maior temperatura? Então, Active Learning vai ser uma técnica que vai englobar Machine Learning, né, aprendizagem supervisionada, junto com tomada de decisão. Né? E essa tomada de decisão usa incerteza para isso, né, dentro da ideia de predição. Então, a gente consegue maximizar aqui, né, essa temperatura para chegar em 3.500 Kelvin, né?
Sim, a gente consegue. Como que a gente vai fazer isso? Para aqueles 5 primeiros dados, nós vamos criar um modelo de regressão, tá? A gente usou, em particular, uma rede neural com uma única camada, né? Com 10 neurônios, né? Usamos o Bootstrap para fazer o processo de obtenção da incerteza. Então, a gente pegou esses 5 dados apenas, particionamos ele em conjunto treino e conjunto teste, né? E tivemos essa qualidade da regressão, onde o eixo X aqui são os dados observados, né? E aqui são os dados preditos pelo modelo. Temos pouquíssimos dados, né? Bom, aí, então a gente está, na verdade, tentando modelar isso. Quando eu pego e crio um modelo de regressão, onde esse azul é o conjunto treino e o vermelho é o conjunto teste, eu vou aplicar isso agora em condições de pressão e volume, que é o nosso descritor, ainda não observados. Né? Eu vou aplicar em 3 condições. Claro que eu vou ter muito mais, eu só selecionei 3. Né? O nosso alvo aqui é essa estrela. Né? Então, usando essas 3 condições de pressão e volume, eu tentei fazer a predição usando esse modelo de regressão, que é a etapa 0 do nosso processo. É um processo iterativo. Quando eu aplico o meu modelo de regressão com pouquíssimos dados para esses 3 pontos no espaço não observado, ainda não medido, no caso a temperatura, né? Que é a nossa propriedade de resposta, eu vou ter esses 3 pontos aqui. Né? E aqui, essa barrinha é incerteza. Né? Aí a questão que eu faço é, qual dessas 3 novas condições que eu vou ter aqui, né, de P e V, que eu vou usar para ir para o laboratório fazer um novo experimento para obter a temperatura? Né? Eu vou pegar aquela, tá, que vai estar mais alta na predição e que vai ter a maior incerteza. Então a gente toma a decisão para escolher um ponto não observado, que no nosso caso vai ser esse ponto aqui, que é esse aqui, que vai ter o P e o V, né, que é 10 e 30, respectivamente, que vai ter maior incerteza e a predição é mais alta. Mas mesmo esse aqui, ó, ele tem uma predição um pouco mais alta, esse outro aqui do lado. Só que ele tem uma incerteza menor. Então a gente vai tentar maximizar a predição, que a gente chama de exploitation, mas ao mesmo tempo também pegando o máximo de incerteza. Que aí, quando a gente usa essa incerteza, que é essa barrinha que eu calculei, que é obtida pelo modelo de Bootstrap, né, criando vários regressores e aplicando ele em diferentes embaralhamentos dos dados, a gente tem essa incerteza, né, da predição. Então a gente pega ela para fazer o próximo experimento. E quando eu faço isso, esse processo iterativo usando Active Learning, né, eu já consegui então prever a condição que realmente vai alcançar, né, a temperatura máxima na primeira iteração. Né? Claro que aqui é um exemplo pedagógico, um exemplo simples. Né? Então, na primeira etapa, eu já consegui maximizar minha propriedade de resposta, né, com bastante sucesso. Tá? Só que aqui, quando eu faço a regressão, mesmo assim ela está ruim, e mesmo a propriedade aqui já estando no meu conjunto de dados agora, né, eu tinha 5 dados inicial, agora eu tenho 6, e treinei meu modelo. Se nós continuarmos avançando, né, fazendo esse processo, né, a gente vai para a etapa 2, colocando mais dados, a regressão vai melhorando, a incerteza vai diminuindo, como vocês podem ver, né? Quer dizer que nós estamos explorando uma região da superfície potencial que está muito além daquela condição inicial, né? É o exploration, a exploração da região mais longe da minha região local, né? Mais distante. E na medida que eu vou avançando, quando eu chegar no step 9, né, na etapa 9 aqui, né, nós já vamos ter aqui basicamente menos incerteza na região da temperatura mais alta aqui, né? Aqui é a nossa temperatura de 3.500 Kelvin, né? E aqui a gente vê que o modelo vai melhorando. Então a gente está melhorando o modelo de regressão por tomada de decisões, selecionando os melhores dados, que é aquele com maior predição, né? Que a gente chama de exploitation, e maior incerteza, que é o nosso exploration. Então o que é a máquina nesse processo iterativo? Isso que é o Active Learning. É a aprendizagem supervisionada, né, mais uma seleção por tomada de decisão dos dados, para serem medido, né, essa nova condição, e inserido no banco de dados. O processo é interativo. Então, o que a máquina aprendeu com esses dados? Né? É um exemplo, claro, simples, né, mas ele aprendeu sobre a equação de Van der Waals para um gás real. Tá? Para um gás, no caso, em particular, o CO2. Né? Bom, então a gente está usando incerteza, né? E no livro, né, Os Miseráveis, tem um momento onde o Victor Hugo faz uma digressão sobre essa questão, quando ele estava discutindo sobre Napoleão, né, na Batalha de Waterloo. Ele fala um pouco sobre a história, né, e os fatos, e colocando a história como ciência. E ele fala assim: não temos o direito de fazer oposição em nome da ciência, né, a um conjunto de fatores os quais, sem dúvida,
a uma nuvem de incertezas, né? Será que o Victor Hugo ele era, né, bayesiano, né? Só um exemplo, uma provocaçãozinha, uma reflexão, né? Então, e no nosso caso, né, a gente usou como exemplo aqui simples a parte de um gás, né, mas nós temos problemas muito mais complexos, né, que a gente quer trabalhar. Então, o que acontece? Na área de química quântica, ou química computacional, ou física computacional, ou mecânica, ou física molecular, etc., né, ou ciência dos materiais, etc., o que a gente faz é o seguinte, né, nós temos aqui as teorias, né, as teorias pós-Hartree-Fock, né, são os métodos de estrutura eletrônica sofisticados, temos os métodos baseados na DFT, né, na DFT, aqui os métodos baseados em Hartree-Fock, né, são duas escolas distintas, mas muito importantes para a área de química computacional, e a gente implementa esses métodos em algoritmos que vão rodar em supercomputadores, né? E aí o Active Learning junto com a mecânica quântica, então aqui nós temos a mecânica quântica, suas teorias, nós temos nossos calculadores aqui, que são softwares que fazem cálculo de estrutura eletrônica, seja DFT, ou seja pós-Hartree-Fock. Aí, com esses cálculos aqui, nós usamos estatística, né, ou machine learning, né, para a gente pegar e fazer inferência para a proposta de novas moléculas e materiais a serem estudados, calculados, etc. Então, é um ciclo, né, é um ciclo. Como que a gente acopla, então, métodos de química quântica, né, que eu citei para vocês, como que a gente acopla isso com o Active Learning, ou Machine Learning, né, interativo, né? A gente desenvolveu um software, né, chamado a Quantum Machine Learning Agent, né, for Material Design and the Discovery, né? Como que funciona o processo? Nós temos, então, uma molécula, né, que a gente quer encontrar a sua estrutura mais estável, né? A gente gera uma população inicial aleatória, por exemplo, com 20 estruturas. Tá? É a etapa A nossa, né? Nessa etapa aqui, nesse momento, nós pensando em inteligência artificial, onde nós temos o agente e o ambiente, né? Aqui nós estamos no espaço do ambiente. Então, o ambiente ele vai gerar estruturas, ele vai calcular essas estruturas, né? Na etapa B, usando esse calculador, né? No caso aqui, por exemplo, usamos o software Daemon2K, né? Que engloba o método DFT e também métodos DFTB, que são métodos baseados na teoria da densidade do funcional. Da teoria do funcional da densidade, né? DFTB é uma aproximação da DFT que faz cálculo mais rápido, tá? Mas aqui poderia vir outros métodos também, pós-Hartree-Fock, etc. Então aqui nós estamos na região do ambiente, nós sorteamos 20 estruturas aleatórias, né? Jogando, entre aspas, dados, né? Calculamos essas 20 estruturas, obtemos então energia, né? Depois a gente vai pegar e vai jogar isso para o agente, né? Que é onde entra o machine learning e a tomada de decisão. Aqui nós estamos no espaço do agente. Então, os dados são fornecidos pelo ambiente, o agente agora pegou esse dado, né, e vai tomar a decisão. E essa decisão ela é tomada usando uma função de utilidade ou função de aquisição, no nosso caso, chamada de expected improvement, ou melhoria esperada. Né? Então, a gente pega e faz a regressão. Né? Nessa regressão, nós vamos ter incerteza análoga ao problema, né, que eu mostrei para vocês, da pressão, volume e temperatura, né? Nós vamos ter essas incertezas, né? Fazemos esse modelo, criamos esse modelo para 20 dados inicial. O modelo de regressão não vai ficar tão bom, vai ter várias incertezas, mas a gente usa essa melhoria esperada para balancear a região, né, de mínimo local, né, e a região mais longe da superfície potencial. Então, mais próxima do mínimo local a gente chama de exploitation, e regiões mais conhecidas da superfície potencial a gente chama de exploration. Né? Não tem uma tradução para isso. Né? Então, exploitation, uma otimização mais local, exploration, avançar na superfície potencial. Então, o exploitation é dada pela predição apenas do machine learning, né? E o exploration é dado pela incerteza. Né? Então, a gente tem como quantificar isso, né? No nosso caso, a gente pode usar bootstrap ou processo gaussiano, dentre outros, né? Então, aqui a gente vai ter essa expressão, que é o quê? Né? Nós temos aqui esse termo que significaria o termo, né, a parte de predição apenas, né, e o seu peso, né, somado com a incerteza, né, e o seu peso. Eu vou falar em mais detalhes o que é isso. Então a gente toma a decisão, né, temos 20 aqui, aí nós vamos então ter o nosso espaço não explorado. Vamos supor que esse espaço não explorado, que a gente gera várias estruturas, né, a gente tenha, por exemplo, 500 estruturas, né, ainda não exploradas, nesse espaço gigantesco de busca. Então, dessas 20, a gente vai selecionar desses 500 mais 20,
né, gera essas estruturas, faz o cálculo, e fazendo o cálculo, então, a gente tinha 20 inicial, com mais 20 que veio da tomada de decisão, a gente melhora o modelo de regressão agora com 40, pega desses 500 mais 20, usando essa melhoria esperada, né, e o processo vai seguindo até a gente otimizar a nossa propriedade de interesse. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a teoria de decisão, né, que é muito utilizado e discutido em inteligência artificial. Ainda mais esse jargão aqui é muito utilizado em reinforcement learning, né? O active learning, isso é uma outra discussão, né? Mas existe, na minha interpretação, uma certa similaridade entre o active learning ou otimização bayesiana, que eu estou discutindo aqui com vocês, com relação ao reinforcement learning, muito semelhante, tá? Tem suas particularidades, mas isso é uma outra história. Então, imaginemos que nós temos aqui, né, um estado, né, um estado observar, né, a gente quer ir para o estado, né, esse estado aqui, né, vou chamar de S', né, com essa aspasinhas aqui, única, esse estado S' aqui vai ser o estado não observado, o estado desconhecido. Mas para sair de S e S', a gente tem que tomar uma ação, fazer uma ação, perturbar, né, o nosso objeto, né? E isso é feito pelo agente, né? Então, o que acontece? O que nós temos que fazer, né? Nós vamos ter, então, várias possibilidades de estados finais que ainda não foram observados ou avaliados, né? E várias possíveis ações para gerar esse estado final, ou esse conjunto de estados finais. Então, a gente faz o quê? A gente vai ter, então, uma parte que é a probabilidade, né? Baseado em eventos anteriores, né? Que é o que a gente acredita, o belief, né? As nossas crenças, né? Baseado em probabilidade, em modelos estatísticos, né? Isso somado e as suas ações para todos os estados possíveis finais, né? Né, o U, que é a nossa função de utilidade, que nos dá o que a gente quer fazer. Então aqui nós temos a crença, né? E aqui nós temos o que a gente quer fazer com essa crença, né? Para onde que a gente vai para esse nosso conhecimento, né? Então nós temos a expected utility. E em inteligência artificial, o que a gente vai querer fazer o tempo todo é maximizar essa utilidade esperada. Então a gente vai pegar, então, né? De todas as possíveis ações que vai gerar um outro estado, né, no seu objeto, né, que tá, por exemplo, nesse caso poderíamos imaginar um carro autônomo, etc., ou uma próxima configuração de uma molécula, né, na sua conformação, na sua isomerização, né. Então a gente vai pegar aquela ação, né, que vai ter maior expected utility, né. Então a gente vai pegar essa ação que maximiza a minha melhoria, a minha utilidade esperada. Então, a ação que permite o agente alcançar o objetivo, né? E isso, inclusive, foi utilizado no GameGo, lá no paper por volta de 2016, né? Essa ideia, dentro do contexto deles lá de reinforcement learning. Então, a teoria de probabilidade, que é essa parte aqui, né? Do belief, da crença, descreve como a gente deve acreditar baseado na evidência, né? E essa ideia também vem da estatística bayesiana, onde nós temos uma pré, né? Que a gente modela o nosso espaço de parâmetros, depois a gente tem a likelihood, a gente consegue ter a posteriori, né? Então, a estatística, não a otimização bayesiana. A otimização bayesiana é um conjunto de processos que usa incerteza. A estatística bayesiana, né, ela vai, na verdade, ela vai nos dar um arcabouço baseado no conhecimento prévio, né, usando uma pré, né, e depois a likelihood que tem os dados para a tomada de decisão que é a posteriori, né, que a gente pode chamar de predição também. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, a estatística bayesiana, né, que modela também a probabilidade, né, de um certo evento baseado no conhecimento prévio, né? Então, a teoria de utilidade descreve o que um agente quer, né? Que é isso aqui, né? Que é a função de utilidade, ou similar à melhoria esperada que eu citei no slide anterior. E os dois, né? A teoria de decisão coloca ambos, né? A teoria de utilidade e de probabilidade para a tomada de decisão. Para fazer o quê? O que o agente quer fazer? Ele quer ir para a esquerda, quer ir para a direita? E assim por diante, né? Bom, então, o slide anterior foi mais geral, né, sobre a questão de tomada de decisão, mas aqui a gente vai focar em uma, que é a melhoria esperada, né, que é a função de aquisição, melhoria esperada, que a gente pode interpretar como sendo, né, esse expected utility aqui, né.
Então, vamos lá, né? Vou destrinchar um pouco mais o que é essa melhoria esperada dentro desse contexto, né, de função de utilidade, tá? Então, vamos lá, né? Aqui é uma das formas, né, de obtermos a melhoria esperada, né? Ou melhor, aqui é uma das formas, né, de termos um tipo de tomada de decisão ou uma utilidade esperada, tá? É um tipo. Então, a gente chama de melhoria esperada. Como que é isso? Nós temos aqui, né, eu já até falei brevemente, o exploitation, né, que eu vou chamar de T, né? T vai conter o quê? Fmin, que é a propriedade observada de menor valor de energia, no nosso caso, até então observado, né? Mi vai estar no espaço não observado, tá? Mi vai ser a predição. Né? Essa predição única a gente chama de exploitation. Então, T, né, vai ser o nosso exploitation, né? Exploitation. Exploitation, né? E aqui nós vamos ter a nossa incerteza, né, que vai trazer o exploration, né, e pular em regiões da superfície potencial, tá? E aqui nós vamos ter o peso dos dois. Então a gente tem o quê? T mais sigma, né? E os seus respectivos pesos, que é dado pela função cumulativa e a função de probabilidade de densidade, tá? Então, com esse balanço, né, dado pelo cumulative density function e probability density function, né, a gente consegue, então, para cada ponto no espaço não observado, obter a minha melhoria esperada. E o nosso objetivo é pegar nesse espaço, digamos, de 500, né, a gente vai ter 500 melhorias esperadas, a gente maximiza ela, a gente pega aquela que vai ter maior valor, né? Então a gente quer maximizar a nossa melhoria esperada, análogo a maximizar a nossa utilidade esperada, né? Então, como é que funcionaria isso aqui? Que é uma superfície tridimensional, eu fiz somente o corte dela, né, em 2D, né? Então, qual é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é estar, por exemplo, né, obtendo o maior valor de T, né, que é a nossa exploitation, né, e o maior incerteza. Logo, a gente vai ter um valor, né, da melhoria esperada, né, maximizado, né. Então, se a gente tem aqui, se a gente vem para essa região, né, com valores menores e incertezas menores, a melhoria esperada vai ser menor. Então, se a gente tiver que escolher, a gente vai escolher um ponto desse para ser a próxima estrutura a ser calculada, né. Então, por exemplo, aqui é um desenho da melhoria esperada, da forma dessa função em 3 dimensões, só que nesse caso, na sua superfície limite, né, superfície de corte. E aqui, né, usando né, uma relação entre dados observados, né, e a predição, né, o objetivo é estar nessa linha diagonal, né, que requer, né, e quer dizer que há uma maior qualidade da regressão. Então, vamos lá. Então, a gente tem um modelo de regressão aqui, né, e digamos que a gente quer minimizar, né? Então aqui a gente sai de 12 e vai até 0. A gente quer obter o valor de 0,5, minimizar, que é o nosso alvo, né? Que é essa estrelinha aqui, o nosso alvo, nosso mínimo global, né? Global mínimo. Então a gente tem aqui o azul, o conjunto treino, vermelho, o conjunto teste, né? Aí, bom, treino e teste estão dentro do espaço observado. Só que aí a gente quer obter, né, aquelas estruturas no espaço não observado. O que a gente vai fazer? Obter a melhoria esperada. Então, qual que é a melhoria esperada que vai ser aquela que vai ser a maior para esses dois pontos verdes que ainda não foram observados? Eles estão no espaço não observado, esses dois pontos verdes, né? Então, esse tem menor incerteza e está num valor, né, menor, né? Um valor de y menor, né? Ainda não foi calculado, tá? Isso aqui é só predito. E aqui você vê que eles vai estar no valor maior não, né? Aqui, na verdade, um valor menor, né? Isso, um valor maior, né? E aqui vai ser um valor menor, né? Próximo de 0,5. Então, esse aqui vai ter um valor menor, né? De predição, né? Que é o exploitation, e uma maior incerteza, né? E vai estar mais próximo do nosso mínimo global, né? Claro que esse mínimo global a gente saberia onde que ele estaria, né? Mas na prática a gente não sabe ele, né? Então, a gente vai escolher esse ponto para ser observado, porque ele vai ter a maior melhoria esperada comparado com esse outro ponto aqui, tá? Então, sobre essa combinação, né, de crença e desejos que nos remete à utilidade esperada, né, o Peter Norvig, né, num podcast, ele tem falado muito isso nas palestras recentes dele, após o lançamento da nova edição desse clássico, né, que eu tive o privilégio de lê-lo no final do ano passado, né, de ponta a ponta, para aprender sobre inteligência artificial.
ele fala assim, né? Descrevemos AI, né, como a maximização da utilidade esperada. Você me diz a sua função de utilidade e agora temos 27 capítulos sobre técnicas para se otimizar. Isso, a nossa utilidade esperada. Nessa edição, talvez a otimização seja a parte mais fácil e a parte mais difícil seja decidir qual é a minha função de utilidade. Ou seja, o que eu quero, o que nós queremos num todo, o que a gente quer utilizar, onde é que a gente quer chegar. Então ele fala que a escolha da função de utilidade, que é esse termo aqui, né, e não a otimização da utilidade esperada, seja o grande problema em inteligência artificial. Né? Então ele fala isso nas falas deles recentes. Bom, agora nós vamos para a parte de aplicação, né, do Active Learning dentro do contexto de tomada de decisão. Né? Então, para recapitular, Active Learning eu interpreto como sendo similar, né, à otimização bayesiana. Né? Active Learning eu interpreto ela como sendo um método onde a incerteza é obtido, tá, por métodos frequentistas, por exemplo, usando cross-validation e bootstrap. Né? São métodos de você fazer reamostragens e com ela obter certeza do seu modelo. Isso é que eu chamo de Active Learning. A otimização bayesiana, por outro lado, ela usa o processo gaussiano, né, que usa um conceito de prayer, né, para a gente ter a predição e também já a incerteza que vem de um modo analítico dentro do contexto do processo gaussiano. Né? Então, quando a gente faz esse arcabouço todo automatizado, né, usando, por exemplo, rede neural e o Bootstrap, seria Active Learning. Se a gente usar processo gaussiano, seria utilização bayesiana. Essa é a minha interpretação. Eu tenho estudado bastante para tentar encontrar essas conexões e, além disso, encontrar a conexão desse processo de aprendizagem iterativa com Reinforcement Learning, que é muito utilizado e muito debatido na área de ciência da computação, como vocês muito bem sabem. Então, fazendo essa distinção entre Active Learning e otimização bayesiana, né? Mas elas têm o mesmo objetivo, né, de otimizar o nosso problema, né? Nós vamos colocar aqui agora algumas aplicações, né? A primeira delas é encontrarmos qual que é a distribuição de alumínio, né, numa estrutura, né, da guetita, né, que é o mineral. Vamos lá. Então nós temos aqui essa estrutura, tá? Nós temos uma célula unitária com 96 átomos, tá? É um sistema cristalino, digamos assim, né? A guetita. Nós temos 27 sítios de ferro. A gente quer substituí-los por 3 alumínios, né? Esses 24 sítios por 3 alumínios. Aqui nós temos um problema combinatorial, né, que vai gerar 2.024 possibilidades. Você sabe, né, que se nós fizermos esses 2.024 cálculos, que são caros, né, a gente vai estar fazendo força bruta, né, explorando todo o espaço. A gente vai saber, então, qual que é aquela estrutura de menor energia. Então, nosso objetivo aqui é encontrar a estrutura de menor energia. O problema que nós estamos abordando aqui em termos químicos é a dopagem, que é muito importante. Né? Sabe-se muito bem, né, que o nosso chip de computador, né, eles são semicondutores e que tem que ter uma certa dopagem para permitir o processo, por exemplo, né, de transferência de elétrons baseado em outras bandas que são adicionadas baseado em dopagem. Esse é um exemplo da importância de dopagem. Então a gente quer modelar esse problema. Então a gente fixou uma concentração de dopagem, 3 no espaço de 24, né? E a gente quer encontrar qual que é a estrutura, né, de menor energia usando o método DFT. Tá? Aqui nós utilizamos o programa VASP para fazer esse cálculo. É um programa muito importante na área de química, de física de estado sólido, química de estado sólido, usando o método de ondas planas. Tá? A base é uma onda plana. Né? Não é uma base localizada como é usado em programas como o Orca ou o programa Gaussian e outros. Né? Então aqui foi usado o VASP, né? Aqui a gente conseguiu calcular os 2024 para a gente ter como benchmark, né? Para a gente poder validar a metodologia. Esse foi o meu primeiro trabalho nesse campo, né? De Adaptive Design, ou Active Learning, ou otimização bayesiana, né? Então aqui nós temos os resultados, né? De 2 execuções aqui, usando diferentes descritores, né? Aqui a gente tem um descritor que eu mesmo inventei na época, né? Chamado de distância, que eu calculei as distâncias euclidianas mesmo entre os pontos ferro e alumínio dentro dessa rede, né? E esse é o vermelho, né? A gente vê que, começando aqui com 100, né, dados aleatórios dessas dopagens, né, no espaço 2024, com mais ou menos 700 novos cálculos, a gente consegue encontrar o mínimo global, somando ao todo 800 cálculos. Né? Bem menos que, né, a metade. Né? Já foi um grande avanço. Né? O espaço completo 2024.
Quando eu peguei um descritor, né, que veio de uma biblioteca chamada Describe, para moléculas, para sólidos, excelente biblioteca, está em Python, tá? Essa biblioteca chama Describe, muito legal, né? Muito legal mesmo essa biblioteca de descritores, tá? Eu peguei e usei a implementação deles interfaceando com o QML Material, que é o nosso software, né? Que faz tudo isso automatizado, né? Então aqui nós temos o resultado dentro do QML Material ao usarmos um bom descritor, que esse meu foi só um primeiro guess aqui, um primeiro trabalho, né? Uma primeira ideia, né? Estava começando ainda a aprender sobre essa área. Aí eu descobri esse descritor, nós interfaceamos com o QML Material e veja, nós conseguimos o quê? Mais do que, né? Diminuir pela metade o número de novos cálculos, próximo de 300 aqui, né? 350 mais ou menos, né? 350, né? Então, ao todo, a gente teve o quê? 100 mais 350, 450 cálculos apenas, né? Mais ou menos a metade, né, do que se a gente usar um descritor muito simples que eu mesmo inventei na época, né? Então, a gente conseguiu, então, essa estrutura de menor energia, tá? Um outro problema, né, que veio como ideia o anterior, só que agora é um problema mais complexo, né? Aqui nós temos um problema discreto de busca, né? Um problema discreto, né? Combinatorial o seu espaço de busca. Aqui não. Aqui nós vamos pegar agora, vamos ter um problema contínuo. Nós vamos ter para cada átomo desses aqui uma representação cartesiana, né? Cartesiana. A gente chama de x, y, z, né? E para cada um desses átomos aqui, a gente vai ter que pegar e chacoalhá-los, né? Balançarmos eles no espaço, né? Para obtermos, então, a estrutura de menor energia. Então, aqui é um sistema que a gente chama de Al4Si7, tá? Nós temos 4 alumínios e 7 silícios, né? Totalizando 11 átomos, né? E aqui nós temos o problema que é chamado de sódio 20, né? Um cluster, né? A gente usou a metodologia DFTB. Esse trabalho foi publicado no ano passado no Theoretical Chemistry Accounts, tá? Então, a gente queria, então, abordar esse problema usando o Active Learning, né? Então, aqui nós temos os resultados, tá? Nós fizemos 30 execuções independentes, como sabem, né? Esses métodos são estocásticos, né? Então, cada vez que você roda o programa, você vai ter uma estatística, um resultado diferente, né? Então, a gente tem que tentar convergir isso, né? Usando vários ensaios ou execuções independentes. Então, aqui nós temos o problema do L4SI7 e do sódio 20, tá? Nós aqui testamos exaustivamente, tá? Nós usamos o descritor MBTR, né, que é o Many Body Tensor Representation, que vem lá da biblioteca Describe, que eu falei para vocês, né? Nós usamos rede neural com dois neurônios numa única camada de neurônios, né? Nós temos uma rede neural com apenas uma única camada com 2 neurônios, né? Aqui com 10 neurônios, né? Aqui a nossa amostragem foi com Bootstrap, quando tem BS aqui, né? Que seria esse rosinha aqui, né? Por exemplo. A gente também fez a amostragem para obter certeza usando cross-validation, né? E também nós usamos o processo gaussiano, né? Processo gaussiano. Então, a nossa incerteza aqui está sendo obtida por cross-validation e Bootstrap dentro da ideia de Active Learning, e usando o processo gaussiano, que tem uma expressão analítica para isso, dentro do contexto de otimização bayesiana, tá? Só que para isso, pessoal, para a gente pegar e ter um conjunto inicial, a gente sorteia aleatoriamente, né? Só que a gente tem esses 20 aleatórios inicial, né? Que é o nosso banco de dados inicial, que tem 20, né? Nossa população inicial, digamos assim. Só que são estruturas muito ruins, né? E a gente otimiza ela localmente usando um algoritmo de gradiente conjugado. Então a gente tem uma estrutura melhor depois, né, dessas 20. Só que aí, para obter o espaço não explorado, eu não tenho mais uma ideia discreta, que é um espaço contínuo. Aí a gente usa operadores de algoritmo genético, como Plane Cut Splice ou mutação, para a gente pegar e cortar essa molécula, né, e tentar fazer, né, o acasalamento de um pai e uma mãe para obter um filho dentro do arcabouço do algoritmo genético. Então, o Active Learning implementado no QML Material aqui tem uma interface com o algoritmo genético que nós desenvolvemos, né? Então, o nosso espaço observado, então, aqui, a gente tem 20 observadas, né? A gente pega essas 20 e faz operações de GA para criar um espaço não observado, tá? E em cima do espaço não observado, a gente faz a predição, né? Para depois calcular a melhoria esperada e tomar a decisão, tá? Pronto. Então, isso que eu estou falando é tanto para esse sistema, a L4SI7, quanto para o sódio 20.
Mas o que é essa curva? A gente chama de sucesso acumulado, como função do número de novos cálculos de otimização local, tá? Então, o que é esse sucesso acumulado? É a quantidade de vezes, né, tá, em 30 execuções independentes que o mínimo global foi encontrado, a estrutura mais estável foi encontrada, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos que próximo de 70% foi encontrado com 1.200 novos cálculos, tá? Para o caso da L4SI7, tá? Isso aqui foi publicado no paper, né, no artigo. Só que aí, né, com o interesse de reproduzir meus dados, né, esse meu cuidado que eu tenho em reproduzir dados, conferir se o programa está com bug e melhorar o programa, né, no caso o QML Material, que eu citei para vocês, tem falado, eu quis reproduzir esses resultados e melhorar. Aí eu mudei um pouco a combinação de GA, né, de percentagem de pleno cut splice e mutação, né, a gente conseguiu melhorar e muito, né, a nossa quantidade de vezes que em 30 execuções independentes o mínimo foi encontrado, né? Então a gente alcançou aqui, ó, por exemplo, né, com menos de 1.000 cálculos, né, o próximo disso, a gente conseguiu quase 80% de sucesso. Isso para esse sistema heteronuclear, com alumínio e silício. Aqui nós temos apenas o sistema mononuclear sódio 20, né? Aqui a gente conseguiu, né, novamente, né, com a nova implementação do QML Material, com novas funcionalidades, com novos estudos, né, a gente conseguiu, além de reproduzir o que estava no paper, que é essa parte aqui, os resultados, né, a gente conseguiu obter quase 100% de sucesso acumulado, né? Então, em 30 execuções, 29 deu certo, né? Então, isso é um resultado muito interessante, mas isso aí agora, né, eu estou apresentando para vocês, mas não foi inserido no paper à época, né? Mas isso mostra que as versões do QML Material, né, estão realmente robustas e estão, né, estamos otimizando aí, né, minimizando os bugs e tal, né, sempre correndo atrás disso. Uma outra aplicação é o seguinte: quando a gente faz um cálculo de estrutura eletrônica, nós temos que contemplar uma propriedade da matéria, né, assim, semelhante à carga, à massa, a gente tem que contemplar o spin, né. Então, para cada isômero, né, da nossa possível molécula ali, né, de forma no espaço, com formação no espaço, nós temos também possibilidades de spin, né, um tripleto, um singleto, um quinteto, septeto e assim por diante. Aí a gente propôs uma solução para esse problema, que é incorporar isso dentro do Active Learning. Então a gente chamou, colocando o spin dentro do loop, né. Então a gente aplicou essa metodologia, que também foi publicada no passado, no Theoretical Chemistry Accounts, né? A gente fez agora para dois problemas. Um de dopagem de cluster, né, que a busca é discreta. Então nós temos aqui, em termos estrutural, né, dopando nesse silício 11, 3 alumínios, né? Então a gente dopou o número possível dentro do contexto de estruturas é 165, e para cada um nós temos 3 spin, né? O spin singleto, o tripleto e o quinteto, né? Ao todo, o espaço de busca fica 495, né? Um espaço pequeno, né? A gente aplicou, então, com um benchmark, esse algoritmo, considerando o spin, né, do processo. Vou explicar em mais detalhes. E um outro, né, problema que a gente aplicou, né, que é um problema contínuo, né? Que a gente pegou o carbeto de molibdênio, um cluster, né, para essas multiplicidades, 1, 3, 5, 7, 9, né? E aqui a gente não tem como contabilizar o espaço de busca, porque é contínuo, né? Aqui a gente usou GA para mostrar o espaço não observado. Aqui o espaço não observado ele é combinatorial, a gente sabe, a gente mapeia ele, né? Porque a gente tem conhecimento dele, né? O espaço observado é onde a gente aplica novamente, né? Relembrando a predição, né? É incerteza para a gente calcular a melhoria esperada e maximizar a mesma, né? Para a tomada de decisão. Então aqui nós temos o ciclo, né? Como é que é esse processo aqui, né? Nós temos uma estrutura, a gente começa com 20, né? Por exemplo, aí para cada uma delas a gente vai fazer o cálculo inicial, né? Das multiplicidades, por exemplo, 1, 3 e 5, né? Então ao todo seriam 60 cálculos, né? Em cima, então, desse a gente faz os cálculos, né? E cria um modelo de regressão. A gente usou o descritor para descrever o spin, tá? Aí a gente pega e calcula a melhoria esperada, né, do espaço não observado, né, para as possibilidades de spin, gera a estrutura e vai calculando isso até otimizar a função objetiva, que é a nossa energia, junto com a multiplicidade de spin ótima. Então a gente quer saber qual que é a estrutura e qual dessas multiplicidades serão ótimos, tá? Ou seja, o problema é conjunto da estrutura mais o spin. Como que é esse descritor de spin, né? Nós temos aqui o S, que é o número quântico total de spin. Esse foi o descritor que nós inventamos, né? 2S mais 1, que é a multiplicidade. Nós temos uma expressão do momento magnético de spin, né? E o número de elétrons não desemparelhados, tá? Então, por exemplo, se nós temos a multiplicidade, o quarteto,
né, que é 3 meios, o descritor ficaria nessa forma aqui, né, uma lista, um vetorzinho com 4 números, tá? Aqui o que a gente faz, né? Esse é o nosso mínimo global, tá? Com multiplicidade... Não, que não é o nosso mínimo, acho que não é o global, não. Eu acho que não é o global, não. Mas, enfim, aqui nós temos um exemplo das dopagens no sítio 7, 8 e 11, com essa energia, e a multiplicidade quarteto, tá? Quarteto. Então, o que a gente faz aqui? Né? Então, a gente pegou esse spin 4, né? Multiplicidade 4, que é 3 meios aqui em termos de S. A gente calculou esse vetorzinho e acoplamos ele ao vetor estrutural. Né? Então, essa parte preta aqui é o descritor DS, né? Descritor de spin. Né? E esse azul aqui é o descritor estrutural obtido pelo Many-Body Tensor Representation como implementado na biblioteca Describe. Então, a gente acopla 2 descritores para tentar mapear esses 2 problemas. Aqui nós testamos, tá? Usando sempre o processo gaussiano, né? Então a gente está mais próximo da otimização bayesiana do que Active Learning, em termos mais teóricos, né? Então a gente usou diferentes, inclusive, tomadas de decisões, né? Então, por exemplo, a gente usou exploitation puro, né? Que é esse verde aqui, somente predição, né? A gente usou esse verde aqui, somente a incerteza, como tomada de decisão, né? E o preto, né? É o exploitation, né? Mais o exploration, usando a melhoria esperada, que é o expected improvement, tá? E aqui a gente calculou o sucesso acumulado e tal, né? Fizemos testes com outros descritores de spin também, e comparamos com o random search, né? Que é o amarelinho, né? Ou seja, fazer essa busca aleatória, ela é muito menos eficiente do que você usar, né, inteligência artificial. É isso que eu estou mostrando aqui, tá? E que interessante, a gente pegou, aqui foram 30 execuções independentes, né? Aqui foi usado DFT, tá? DFT, usando o software Daemon 2K, né? Aqui foi usado base local, não foi usado ondas planas, tá? Aqui a gente pegou apenas uma única execução independente para mostrar, né, como que funciona a evolução da energia total com relação ao número de otimizações locais, né, na busca, no processo de Active Learning, e como que os spins foram pulando aqui. Né? Então a gente começou com uma situação forçada, aleatória, inicial, muito ruim, tudo sexteto. Na verdade, a nossa busca foi no espaço de spin 2, 4 e 6, tá? Acho que eu tinha comentado que era 1, 3 e 5, mas não, é 2, 4 e 6, tá? Para essa molécula aqui, né? O silício dopado com alumínio, tá? Esse cluster. Então a gente pegou, né? E esse aqui é nosso dado inicial, né? Nossa amostra inicial, com apenas 20, tá? E aqui começa o Active Learning, né? Então você já vê que já começa a minimizar a energia muito rápido. Em poucos novos cálculos, né? Menos de 50, ou seja, menos que 45, a gente consegue encontrar, né, o nosso mínimo global com a multiplicidade ótima, que é o dubleto, tá? Que é o dubleto. Aqui nós, então, temos o resultado para o sistema por problema contínuo, até então era discreto, né? A gente fez somente 3 execuções independentes, usamos também DFT, os cálculos foram mais demorados, por isso menos amostragem, né? E a gente mostra aqui, né, com os nossos dados iniciais, nós temos aqui, né, a energia mais alta. Assim que começa o Active Learning, usando esse arcabouço, né, essa ideia, a gente consegue encontrar um mínimo global, que é o nosso tripleto, né? Nós reproduzimos, inclusive, um dado da literatura, tá? Pronto. Então, agora, esse aqui é um trabalho mais recente, né, que a gente está já com o manuscrito escrito, né, que é a aplicação dessa metodologia como implementada no Active Learning para vacância, né, a gente aplicou no carbono 36, né, no grafite, né, aqui é uma célula unitária, tá, com 36 átomos, que a gente vai tirar 3 carbonos, né, a gente vai ter um espaço de busca de próximo de 7.000, e aqui o C60, né, a gente tira 4 carbonos com espaço de busca, tá, de próximo de 500.000, né? Então a gente vai usar essa metodologia para vacância. A gente já fez para dopagem, a gente já fez para cluster em espaços contínuos, né? E também de dopagem, né? Para clusters. E agora a gente quer fazer vacância nessa nanopartícula, né? Que é o fullereno, né? C60 clássico aí, né? E também o grafite, né? Aqui tem alguns resultados preliminares no caso do grafite, né? Onde nós fizemos 3 vacâncias, temos aqui a função acumulada, o sucesso acumulado, né, como número de otimizações. Nós começamos apenas com 5 dados aleatórios, tá? 20 execuções independentes. Nós testamos aqui
dois escritores distintos, né? Não, um só, né? O Ewald Sum Matrix, também está lá no Describe, né? Usando os processos gaussianos, só que com diferentes funções de aquisição. Essa função de aquisição que a gente está usando aqui, por exemplo, é a melhoria esperada, o EI, que eu já expliquei. Existem outras, né? Como, por exemplo, o Lower Confidence Bound, né? Que inclusive é muito utilizado, foi utilizado naquele paper, né, lá do pessoal do Go, lá do DeepMind, né? Essa tomada de decisão pelo Lower Confidence Bound. Então a gente testou o Lower Confidence Bound, né, com diferentes valores do parâmetro que a gente coloca na mão, né, empírico, do Exploration, né, que é 1, 3 e 5. Então a gente testou várias coisas aqui, né? Esse vai ser um próximo paper. Nós aplicamos também para o C60, tá? Aqui, utilizando dois kernels diferentes para o processo gaussiano. A gente está usando o processo gaussiano como regressor, né? Comparado com o Random Search, né? Aqui também a gente compara com o Random Search, né? Aqui o espaço é maior e a gente consegue, com poucos cálculos, né, obter estrutura de menor energia para o C60. Então, para onde nós estamos indo, né? O QML Material, na sua versão atual, tem várias funcionalidades, né? A gente tem como trabalhar com elucidação de nanopartículas, né? Considerando também a busca do spin, né? Temos problemas de dopagem tanto em cluster, assim como também em materiais, né? Eu citei o exemplo da guetita, e aqui eu usei o exemplo do 3 alumínios, né? No cluster, né, de 3 alumínios, né? No cluster de silício 11, né? Então a gente tem isso implementado para cluster. As vacâncias, que eu já estou trabalhando agora. Eu implementei no ano passado dopagem mais vacância para fazer a busca de materiais ao mesmo tempo. Você dopa e faz a vacância, né? A gente ainda não publicou ainda nessa área, né? Nós temos também buscas de nanopartículas em cima de superfície, ou moléculas em superfície, seja de material, seja de nanopartículas, né? Ou seja de sólido, ou seja de nanopartículas, né? Materiais encapsulados, recursão de superfície, né? Nós estamos nesse ciclo caminhando e tentando publicar e validar, nós estamos ainda nessa parte 3, né? Falta tudo isso aqui ainda para a gente validar e publicar, tá? Mas já está implementado. Nós temos o mesmo software, que a gente também está com um paper escrito para tentar publicar o software, só que para GA, né? As mesmas funcionalidades que a gente tem no QML Material, a gente trouxe para o GA, que a gente chama de GA Material, né? A genética, algoritmo, software for material design, né? A gente tem as funcionalidades de estrutura de cluster, dopagem, vacância e processo também de buscas de clusters em processos encapsulados, recursão de superfície também, tá? E na versão atual do GA Material, a gente colocou o machine learning, né? Ele vai fazendo o processo de algoritmo genético, ele vai fazendo a predição para pegar e criar a próxima população apenas com exploitation, né? Somente predição, não tem certeza, no caso do GA Material, né? E o último software que eu estou trabalhando e desenvolvendo já está pronto, a gente precisa de validar para publicar, né? Que é o Machine Learning for Chemistry, onde eu apliquei esse arcabouço da tomada de decisão dentro do contexto de Active Learning para experimento, né? Para otimizar processo no laboratório, na indústria, para qualquer área, né? Por exemplo, da química, né? E com essa ideia em mente, né? Eu vi que depois já estava com o software pronto, precisando só de dados para validar, não consegui esses dados. E eu vi que o pessoal publicou isso, o pessoal de Princeton publicou uma ideia semelhante, não que eu teria competência para publicar numa Nature, né? Mas o pessoal publicou essa ideia, né, que eu tive, né? Também, né? Independente, em 2021, ano passado, na Nature, né? Para a reação química, que é o que eu estava pensando, né? Eu não tinha o dado, então o pessoal pegou e publicou primeiro, né? De Princeton. Então é isso, né? Agradeço meus colaboradores, né? O professor Denis Salahub, da Universidade de Calgary, né? A professora Patrícia e o professor Andréas, né? De Sinvestável no México, né? Meu amigo, né? O Maurício, e também colaborador. Eu agradeço a UFES, né? A FAPES, também nossa instituição de fomento, né? Agradeço vocês pela paciência, agradeço o professor Omar, né? Pelo privilégio de poder estar compartilhando a minha pesquisa aí com vocês, né? Então é isso. Muito obrigado aí pela atenção, né? Isso é uma homenagem ao Turing, que é um dos meus cientistas prediletos, né? E minha filhinha, que no momento que eu estava escrevendo o QML Material, isso por volta de 2019, né? Ela estava lá brincando, acho que janeiro de 2019, né? Ou 2020. Então eu peguei e tirei essa fotinha, eu gosto sempre de trazer aqui em homenagem a ela. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, Marco, muito obrigado. Muito bom mesmo. Foi muito interessante sua palestra, muito enriquecedora, uns exemplos bem legais. Bom, abrir perguntas aqui para os meninos primeiro. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu queria te fazer, mas eu vou dar oportunidade para a turma da disciplina primeiro.
naquele esquema do pessoal levantar a mão para a gente poder perguntar. Alguém aí com perguntas? O Michael? Enquanto isso, eu faço minhas anotações aqui. Fique à vontade aí, pessoal. Se não entendeu, se eu falei muito rápido, fique à vontade. Vamos, enquanto vocês vão perdendo a vergonha aí, vamos começar com o Matheus, que já levantou a mão. Matheus, se puder abrir sua câmera para o Michael te ver. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, estou te ouvindo. Eu tinha uma pergunta sobre essa teoria do funcional de densidade, como que ela é aplicada no seu algoritmo? No começo você chegou a comentar sobre isso. Tá, claro. Essa teoria da DFT, né, é uma teoria que ela já é implementada, né, em códigos, né, tem toda uma linha de pesquisa, né, em vários grupos do mundo afora que desenvolvem essa metodologia e implementam em computador. Então ela tem um formalismo matemático e tem uma implementação. Dentro do meu software, do QML Material, o que o software faz né, ele vai fazer as operações de inteligência artificial ou de GA em termos do material, né, fazer a regressão, o QML Material, e quando ele toma a decisão de qual vai ser a próxima estrutura a ser calculada, por exemplo, ele chama, o QML Material chama esse software de terceiro, né, que faz o cálculo DFT. Aí ele faz o cálculo, solta um arquivo TXT mesmo, né, eu pego e leio as informações da energia, das estruturas que saíram daquele cálculo DFT. Tá? Então eu chamo QML Material em Python, ele faz um monte de coisa, chama o programa que faz cálculo DFT, roda, deixa os outputs, eu coleto a informação que me importa desses outputs, uso essa informação para tomar de decisão e vai fazendo o processo cíclico. Te respondeu ou não? Não, respondeu sim, valeu. Obrigado. Mais alguém tem perguntas? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou fazer uma pergunta para o Michael. Michael, o Active Learning que você faz, você está fazendo um processo de busca, né? Sim, exato. Né? De otimização de energia na maioria dos casos. Tá? Sim. Não necessariamente precisa ser otimização de energia, pode procurar por outros objetivos. Exatamente, Omar, exatamente. Pode ser bandgap, pode ser várias coisas. Isso, exatamente. No seu caso específico, você está procurando minimização de energia, né? E você, o Active Learning, ele tem uma coisa muito legal, porque você faz ele é como se fosse também uma proposta de experimentação, né? Ele propõe quais seriam os seus novos experimentos de bancada, vamos dizer assim, para você ir em caminho daquilo que você quer. Só que no seu caso, até para a coisa ficar viável para você, o seu experimento de bancada é rodar os códigos de química quântica, né? Você vai rodar aí o DFT, ou um hard-tree-fork, um post-hard-tree-fork, dependendo do caso, né? Na maioria dos seus casos, aí o DFT, né? Mas isso, de alguma forma, poderia ser trocado por algo experimental, né? O que seria custoso, né? Porque você ia propor soluções e aí ia ter que levar para o experimental realizar esses experimentos, correto? Sim. Exatamente. E aí, com os resultados de laboratório novo, você poderia ir para o próximo passo. Exatamente. Né? O seu passo cíclico. Né? Não foi o que você fez, você ficou mais na parte do cálculo teórico, né? Até porque o custo do experimental é muito grande, né? Sim. Principalmente de tempo. Né? Mas você chegou a ver algum trabalho onde o pessoal foi para dados experimentais? Omar, exatamente o que eu comentei no final da palestra, da nossa fala aqui, cara. Que eu estou muito interessado. Eu desenvolvi esse Machine Learning for Chemistry, tá? Eu tenho, inclusive, alguns protótipos já de aplicação e benchmarks de síntese de perovskita, tá? Que eu validei o software. Já tem essas funções acumuladas todas para benchmarks que eu peguei da literatura. E meu objetivo era aplicar isso em síntese orgânica, né? O pessoal fez isso e publicou na Nature. Tá? Então eu tenho esse software pronto, com o Active Learning funcionando, e eu estou em busca de colaboração, né, e parceria para duas coisas.
tanto a parte experimental para alguém pegar e começar a fazer esse design de experimento usando esse software, né, que eu estou em busca, e uma outra busca é fazer essa interface ser mais palatável para o usuário, porque ainda é interface de comando. Eu já comecei a trabalhar, né, em criar uma interface gráfica para esse software. Então, eu tenho interesse em colocar isso no laboratório, muito interesse. Tem dado, sim, tem muita coisa. Tá começando a crescer isso aí. Legal. Isso aí me chama um pouco a atenção e veio na cabeça aqui um problema que a gente está tentando trabalhar, né? Que até com um colega lá, o professor lá da Química, você conheceu o Anderson. Sim. Né? O Anderson trabalha com óxidos, né, e cerâmicos, e também está em colaboração com ele e com o Bob lá da física. O Bob tem uma base de dados de materiais de óxidos de cerâmicos lá que vem de um livro teórico, né? E aí tem lá 4.000 e tantos materiais, e tem duas propriedades de interesse, que é a constante elétrica e o fator de qualidade, né? E aí, qual que era o objetivo? O objetivo é você encontrar qual que é a combinação de materiais interessante que levaria às propriedades que você deseja, né? E aí a propriedade depende da sua aplicação. Se você quer um cara que tenha uma transmissão, uma antena, por exemplo, que vai captar sinais muito bem, você vai querer um tipo de propriedade. Se você quiser um bloqueador de sinal, por exemplo, você vai procurar outras propriedades. Então, depende muito da propriedade, né? E, no final das contas, é você ficar trocando os materiais. Só que, nessa base de dados, a gente não tem a estrutura, a gente tem só ali qual é a combinação de material que está sendo usado, tá? Eu não tenho qualquer estrutura, eu não tenho essas informações. Então, eu não tenho, nesse caso, eu não posso usar o código, né, para buscar essas propriedades, porque não existe um modelo para isso, né? Eu não posso rodar um DFT, não dá para rodar um primeiro princípio nisso, porque eu não conheço o suficiente, tá? Uma coisa que a gente está tentando fazer, que a gente já fez e teve uns resultados interessantes, né, foi usar o machine learning, né, básico, né? Você coloca ali o machine learning e tenta descobrir as propriedades. E a gente chegou ali a 75%, 80% de eficiência, tá? Não dá para melhorar muito, porque há muita incerteza. Por exemplo, os mesmos materiais em experimentos diferentes dão fatores de qualidade, por exemplo, completamente diferentes, porque tem informação ali que a gente não sabe, né? Informações laboratoriais, de como isso foi sintetizado, que no paper não tem, e principalmente no resumo não tem. Então, a gente acaba ficando na média ali, né? Mas é algo, eu vendo essa sua proposta aqui do Active Learning, eu falei, isso é algo interessante que pode ajudar no direcionamento dos primeiros experimentos, né? Para que isso pudesse ser feito em laboratório e depois você fosse aprimorando aos poucos. Exatamente. A sua base de dados e esse material, né? Então, é um negócio que a gente pode eu vi aí como talvez uma possível primeira colaboração que a gente poderia ter. Tem um aluno trabalhando com isso. Maravilha. Poderia até conversar e trocar umas figurinhas. Quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa aí juntos. Maravilha, seria um prazer. Tá? Então, eu vou conversar com ele. Eu tenho reunião com ele, acho que amanhã. Amanhã. Olhando aqui na agenda. Vou conversar com ele e qualquer coisa a gente te manda uma mensagem, te convida para a reunião, se você tiver a disponibilidade no horário da reunião, numa outra semana, aí a gente marca direitinho. Maravilha. Para conversar. Beleza. Perfeito? Perfeito. Beleza. Ótimo. Beleza. Turma, mais perguntas? Quando vocês não perguntam, vocês estão com vergonha, né? Lembrem que as perguntas valem pontos de participação na disciplina, né? Puxar a orelha da turma, né? Enquanto isso, Mike, mais duas perguntas. Você, por exemplo, no caso contínuo, na busca lá de cluster muito legal, porque eu trabalhei com isso, né? Eu tenho uns 2, 3 papers lá de busca, né, de algoritmo genético com cluster, lá na 2 décadas atrás. 2009, eu acho, os papers, né? Isso é interessante. Você
nesses casos aí, esses dois casos aí, muito interessante. Você tem um cluster heterogêneo, né, que tem 2 elementos, e o outro que é homogêneo, que só tem um elemento, né, que é o sódio. E você usa os operadores genéticos de crossover, aquelas coisas todas, aquele crossover que corta no meio e Sim, troca, tem uns que rotacionam, né, para ir fazendo as buscas, né? Uhum. Eu lembro que na época que eu fiz, tinha um problema nesses operadores genéticos, quando você tinha clusters heterogêneos, como no caso seu de alumínio e silício, porque dependendo da maneira como você corta, você pode gerar filhos com os números diferentes de átomos que você deseja, né? Tipo, você quer 4 de alumínio e 7 de silício. Exato. Como é que você tratou isso? Eu tratei o seguinte, porque a gente faz assim, né? A gente pega a estrutura, a gente usei o plano cut splice, né? Que é o clássico, né? Que inclusive revolucionou o GA para moléculas. Tá. Então eu sorteio, eu faço o seguinte, eu pego o centro de massa da minha molécula, né? E tem o meu ponto. Tá. Aí depois eu sorteio 2 átomos aleatórios para 3 pontos, né? Claro, né? A gente define um plano. Então, o centro de massa, Tá. né? Para aquele isômero, e 2 átomos aleatórios. Aí eu defino um plano e corto. Gerei a parte, vamos chamar a parte A e parte B, né? Aí o que eu faço? Eu tenho um while, né? Dentro do Python lá que eu faço, eu tenho um while que ele faz esse esquema, né? E depois ele vai pegar. Isso ele pegou a estrutura, vamos chamar assim. Ele pegou a estrutura 1 e gerou a parte A e B. Depois ele vai pegar a estrutura 2 e vai gerar a parte C e D. Né? Cortou também o 2, Tá. né? Que vai ser o pai e a mãe. Aí quando eu vou fazer essa combinação, né? Do A, por exemplo, do 1 e o C do 2, ele junta. E nessa hora eu faço toda uma análise para ver se o número de átomos, a composição está correta. Se não tiver, ele ignora aquele processo, volta no início do while, né? Sorteia de novo os 2 átomos, vai cortando até conseguir gerar. Gerou? Beleza. Vai para o próximo mating, né? Para o próximo cruzamento. Então eu fiz dessa forma, meio que força bruta, né? Eu coloco lá, né? Então, ele é uma tentativa e erro, né? Exatamente, eu tive que fazer isso. Porque, de fato, esse era um grande problema. Tinha hora que você cortava, ficava, tipo assim, 2 alumínios e 9 silícios, né? Que é outro dependendo material. de como eles estão, tem hora que você não consegue, né? Não, mas quase sempre dá, desse jeito que eu fiz. Quase sempre dá, né? Quase sempre dá. Porque no seu caso aí você tinha poucos átomos, né? Não, mesmo para bastante átomos. Com muitos também funciona. Funciona, só que tem um gargalo aí que não é nem essa parte, cara, que já está bem resolvida. Para mim, dentro da minha pouca experiência. O que é o problema aqui, cara, o problema todo é o seguinte: é você manter, que é uma outra condição que você tem, de não ter átomos colapsados. Esse é um outro gargalo. Então você tem vários ifs, né? O if, um deles é esse de manter a composição, e um outro if é você ter um certo, né, limite de distância mínima permitida. Né? Então esse também é um outro gargalo. E nesse GA Material e também no QML Material, um outro gargalo ainda foi o filtro de geometria que eu criei. Eu vou gerar minha nova população de modo que essa nova população seja totalmente diferente do resto. Então eu vou comparando estrutura com estrutura e fazendo estatística entre elas, né? Então tem vezes que trava, tem vezes que realmente fica no while infinito lá e não resolve, né? Mas tem esses detalhes. Tá. Quando eu trabalhei com isso, eu gerei uma proposta de operador baseado, e que talvez para o seu caso seja interessante, porque como você não quer estruturas tão parecidas, você quer estruturas bem parecidas para você, porque se você gera uma estrutura muito parecida, né, se você faz o crossover, mas não foge tanto da estrutura que você tem, na hora que você faz a minimização local, você volta, né? Exato. Uma estrutura que você já tem. Exato. Aí você pega, então, assim, você gasta uma coisa que eu... Isso. Exatamente. Uma coisa que eu propus... Cara, muito tempo que eu não mexo com isso, mas eu vou tentar achar o paper aqui, te passar. Eu usei um operador baseado no algoritmo genético que trabalha com permutação, para resolver, por exemplo, o caixeiro viajante, esse tipo de problema. Uhum. Tá? Porque, por exemplo, no caixeiro viajante, você tem uma ordem de cidades que você quer percorrer. Tá? E você tem 2 soluções diferentes. Se você corta e junta uma coisa com a outra, o seu filho você vai percorrer a mesma cidade 2 vezes e vai ter cidade que você vai deixar de percorrer. Uhum. Né? Então, isso não é aceitável. Então, tinha um algoritmo
um operador de crossover lá, que você conseguia balancear essas coisas. Então, o que eu fiz foi, eu numerava os átomos, nesse seu caso aí é bem tranquilo, você tem 11 átomos, você numerava os átomos, e aí você cortava, tá? Aí você tirava a sua primeira metade. E aí você vinha com os números dos átomos que estavam faltando. Aí você pegava ele na ordem que ele aparecia lá na outra estrutura e reencaixava. Isso você garantia que sempre você ia ter a mesma estequiometria. Que legal. Né? Eu vou até procurar o paper aqui, para ver se eu acho o paper aqui. Nossa, faz tempo que eu publiquei esse paper. E aí eu vou te passar e depois a gente pode até trocar uma figurinha. Claro. Pode ser um teste. Talvez seja interessante você fazer um teste. Sim. E ver se ele te ajuda aí nisso aí. Dentro desses softwares que eu estou desenvolvendo, eu tenho os flags lá, né? Que eu sempre estou colocando, quando aparece oportunidade como essa, novos operadores, né? Que a gente poderia implementar lá, legal, colocar mais uma feature, né, dentro do GA, né? Ou do Active Learning. Mas vai ser bem-vindo, obrigado. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui esse paper. Eu acho que foi aqui, ó. Deixa eu ver se é esse paper aqui. Tinha um paper que eu trabalhei mais com o operador. O problema é que eu estou sem a VPN, que eu tenho que ligar a VPN. Não, a VPN está até ligada. Esse problema de acessar o I3E está com certos problemas. Mas eu vou ver se eu acho aqui e te mando. A gente para o crossover é aqui mesmo. Ó. Vou te mandar o link do I3E aqui. Maravilha. Vou te mandar por e-mail. Pode ser, por favor. Aí você dá uma olhadinha. Depois pode até bater um papo. Nossa, mas faz muito tempo que eu fiz isso, cara. Faz mais de 10 anos que eu não trabalho com... Então, estou respondendo o último e-mail que você mandou aqui com a cópia do link aqui do paper. Beleza. E pode ser que isso te ajude. Que aí você não tem que ficar rodando, né? Você escolheu o plano ali, aí você escolhe o mesmo plano para os dois clusters. Uhum. E aí você seleciona a parte de baixo de um e fala assim, ó, o que está faltando aqui em cima? E aí você pega os átomos numerados do de cima ali, né, e encaixa de novo no outro, assim. Beleza. E ele dá a estrutura bem diferente, o que é legal, porque ele mantém, né, parte que é a parte do crossover, né? Porque o crossover você tem que manter parte da estrutura, senão não é um cruzamento, né? Sim. Ele mantém a outra, ele traz. Ele vira meio que um crossover meio misturado com mutação. Uhum. Que é bom, porque ele te joga para o mínimo local bem mais longe, né? Que é o que você quer. Exatamente. Né? Fazer o exploration, né? Exatamente. Legal demais. Né? Beleza. Então, obrigado. É bem interessante isso aí, tá? Depois você dá uma olhadinha aí, troca a figurinha. Pessoal, ninguém quer pergunta? Eu tenho uma última pergunta. Vou fazer uma última pergunta aqui. Só, por exemplo, nesses dois casos seus aí, você usou DFT, né? Só por curiosidade, quanto tempo demora para você fazer o cálculo DFT nessas estruturas aí, nessas duas estruturas? Tá, nessas duas aqui, na verdade, eu usei o DFTB, né? Então, o DFTB, como meta aproximado, deve demorar, assim, porque faz otimização local, como você tem mencionado aí muito bem, né? Deve demorar... cada otimização local aí, cara, não leva nem um minuto. É muito rápido. Né? É muito rápido. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Agora, por outro lado, né? Esse aqui já foram DFTs, né? Então, essa estrutura pequena aqui talvez deve levar, sei lá, né? Uns 15, 20 minutos para fazer uma otimização local. Ou até menos que isso, uns 5 minutos, tá? Essas aqui, né? Ou não? Oi? Paralelizado ou não? Tá. Boa pergunta. Não, acredito que sim, mas não tantos núcleos, né? É melhor, tantos CPUs, né? Sei lá, uns 8 CPUs, né? Então é bem rapidinho, não é demorado, não. Beleza. E esse de alumínio e silício demorava quanto? Não sei, mas é nessa faixa assim, 5 minutos ou até menos, sabe? Ambos, eu acho. É bem rápido. Porque o cluster é pequeno, né? A gente usou pseudo-potencial, se eu não me engano. Né? Então, não é tão demorado assim, não. Até mostro um exemplo para os meninos. Eu fiz alguns lá com
quando eu trabalhei, foi uma parceria com um professor da física, lá na PUC do Rio, e eram clusters de lítio e flúor. E demorava, né? Demorava uns 30, 40 minutos. Mas, bom, isso foi em 2007, 2008, né? Uhum. Eram outros processadores, né? Então, assim, de lá para cá a coisa mudou muito, né, de figura. Sim. Né? E na época eu usava o Gaussian. Sim. Né? E aí a gente usava uma base bem simples, né, para fazer a busca. E o que a gente fazia é o seguinte, a gente guardava todos as configurações do cluster que eram estáveis e que estava até X% acima do mínimo global que você achou de energia. Tá? Porque a gente pegava todas essas depois e refinava, usando uma função de base bem mais robusta. Ah, interessante Né? isso. Isso é muito bom, porque você demorava horas, aí muitos desses ótimos locais que você tinha achado, que estavam perto ali, muitos desapareciam, né? No final das contas, eles não eram estáveis. Sim. E alguns mudavam o fator de energia. Tá? Então, não necessariamente aquele mínimo global que você achou era o mais estável. Sim. Às vezes você achava um que era um pouquinho pior, mas na hora que você refinava, ele melhorava. Sim. Exato. Esse era um negócio que a gente fazia bastante. É interessante isso que você faz, né? Porque você faz a busca global usando o nível mais baixo, né? Porque você precisa disso para ganhar tempo computacional e fazer o exploration. Isso. Depois que você obteve a sua solução, você refina naqueles 30% da população sua. E uma coisa interessante que a gente está correndo atrás também, Omar, que a gente pode depois discutir, eu estou tentando fazer, cara, uma coisa chamada de Delta Machine Learning para esse tipo de problema. Então você sai de um nível pobre e tenta, durante o ciclo, cara, escalar isso. A gente inclusive, detalhe, já está implementado isso no GA Material. Eu tenho esse Delta Machine Learning lá dentro, só que não está funcionando. Por quê que não está funcionando? Porque eu estou fazendo o seguinte, eu calculo a estrutura, eu passei no espaço de um método pobre e faço machine learning para tentar prever energia no espaço rico, né, no espaço mais caro, digamos assim, né, computacionalmente, né, do método mais refinado. Só que é o seguinte, isso funciona bem para cálculo single point. Mas na hora que eu otimizo localmente no método pobre e comparado com a possível estrutura do método mais caro, não necessariamente vai ser o mesmo mínimo local. Aí o machine learning não funciona. Você está perdendo o descritor. Exatamente. Então esse é o nosso gargalo. Cara, isso em algoritmos evolutivos tem um nome, eu confesso para você que o nome fugiu da minha cabeça aqui agora. Se algum dos alunos aí lembrar, quem já trabalhou com algoritmo genético, alguma coisa assim, tem um nome que você, por exemplo, o pessoal muito de engenharia fazia isso, porque os cálculos de engenharia, elementos finitos, por exemplo, para estruturas, é muito caro. Então, você faz um cálculo mais barato, né, que você falou, no espaço pobre, e tem uma maneira de você descobrir de quantos em quantos indivíduos você faz o cálculo rico, no espaço rico. Uhum. Porque você vai fazendo um negócio meio pobre, meio rico, e vai refinando a sua estrutura. Isso para você, né, no Active Learning, eu acho que seria fundamental. Sim, eu tô correndo atrás disso. Se você tiver depois aí ideia, a gente pode discutir lembrar isso. o nome, eu vou lembrar. O nome vai vir na minha cabeça aqui, cara, tenho certeza. Assim que vier, eu te mando por e-mail. Beleza, a gente vai discutindo sobre isso, isso seria muito legal, cara. Porque a gente imagina você conseguir encontrar um mínimo global ou próximo dele, pelo menos, né, saindo de um método mais barato, indo para um método mais rico, né, um método mais acurado, né? Seria muito interessante. Isso. Exatamente. E por último, um último comentário aqui, que a gente já está terminando, tem que entrar numa outra reunião. Eu vi que você estava fazendo ali com material com grafite, já com materiais mais cristalinos, né, vamos dizer assim, né, o fulereno. A gente tem trabalhado muito com grafeno, mas não no nível de cálculos teóricos, assim, né, mais coisas experimentais mesmo, tá? Ajudando caracterização e tal. Mas agora, recentemente, surgiu, ainda não tem nenhuma coisa em vista, mas surgiu alguma coisa, acho que a gente vai ter que fazer algum cálculo aqui com grafeno, e vai ser um negócio meio exploratório, que eu acho que cai perfeitamente no que você está fazendo aí. Perfeito. Então, assim, surgindo essa possibilidade, eu vou entrar em contato contigo. Beleza. E aí a gente pode tentar achar uma outra possibilidade aí de colaborar. Claro. É que você já está com a ferramenta pronta aí. Sim, a gente adapta, se for necessário, a gente faz essa colaboração e seria um prazer.
Exatamente. Então, dá para fazer umas coisas muito legais, tanto para estudar os defeitos em grafeno, que é algo interessante para a gente, como também para dopagem, Maravilha. tá? Para sensores e coisas assim. Sim. E assim, igual eu comentei, né, no QML Matriz, eu tô tentando fazer um arcabouço, um programa com input único, né, Sim. que você consegue abordar vários Muito problemas. E, por exemplo, a gente tem como trabalhar com dopagem e vacância. No momento a gente faz só com energia, mas eu tenho um plano depois de fazer isso para outras propriedades também, tipo band gap, para semicondutores, né, que você tem, acho que trabalha com isso certo. também, né? Então, assim, essa parte Sim. de outro target, né, de outra função objetiva ainda não está implementado. Né? Mas esse é o objetivo. Né? Tem muita coisa, né, que eu acho que você também pode agregar aí. Objetivo ter outros objetivos. Exatamente. Maicon, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Acho que foi muito legal. Acho que a gente tem aí interseções bem interessantes. Coisas que há muito tempo eu não trabalho, né? Mas que podem surgir. Né? A gente tem uma carreira longa pela frente. Com certeza vão aparecer problemas, né? Que a gente tem que solucionar e é bom a gente ter essas colaborações. Maravilha. Tá bom? Obrigado, pessoal. Então espero em breve entrar em contato com você de novo. Beleza, então, obrigado pela oportunidade aí e satisfação. Beleza, estou interrompendo aqui a gravação. Pessoal,